Eu sou Danilo do Seghezi Previdência, uma empresa do grupo Seghezi, e estou aqui com a Simone. A gente vai falar hoje sobre benefícios incapacitantes, tanto temporários quanto permanentes. Muito bem, tema importantíssimo. Acho que a gente pode começar diferenciando o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez, né? Quando o trabalhador tem uma doença, um quadro que causa uma incapacidade para o trabalho, isso é importante, porque a gente tem que diferenciar a doença da incapacidade, né? Para a Previdência, o que importa é a incapacidade. Então, por mais que a pessoa esteja doente, a gente tem que demonstrar para o INSS primeiro e depois na Justiça, caso não dê certo, como essa doença incapacita essa pessoa para o trabalho dela. Então, e aí pensando no auxílio-doença e na invalidez, se é uma coisa temporária que tem perspectiva de melhora com tratamento, que tem cura, auxílio-doença. Então a gente vai afastar aquela pessoa do trabalho porque estar trabalhando está piorando a condição dela, ou então ela só não consegue exercer a função por causa do quadro, até que ela melhore e depois retorna ao trabalho normalmente. Agora, é uma coisa crônica, é uma coisa que, por mais que dê para tratar, não vai melhorar, não tem perspectiva de melhora. A gente vai partir para tentar encaixar uma aposentadoria por invalidez. Agora, se a pessoa é muito jovem, tem sido muito difícil deles aceitarem. Eu acho que a gente tem que imaginar que se a gente está falando de uma incapacidade para você gerir tua própria vida, porque nem sempre a pessoa trabalha, né? Ela pode ser uma facultativa que ficou doente e não consegue tomar conta da própria casa. Então ela pode também pedir o auxílio-doença. Ela é uma dona de casa, por exemplo, que leva um tombo e quebra a perna. Pode pedir o auxílio-doença. Ou a pessoa é trabalhadora e está impedida de trabalhar, porque tanto faz qual é a doença. Aí, nesse momento é que tem que entender, a pessoa está incapaz temporariamente, quebrou a perna, aquela perna vai curar, e daí faz a fisioterapia e volta ao trabalho, ou não? É uma doença de longa duração, de longo tratamento, né? Eu acho que esse é o grande tópico de você diferenciar o que é de um auxílio-doença do que é de uma aposentadoria. A aposentadoria tem que ter esse caráter mais permanente. E não necessariamente eterno. Porque até a aposentadoria, ela é um benefício fugaz, temporário. Para a aposentadoria ser estabilizada, você tem que passar um longo tempo aposentado também para ela se transformar em uma aposentadoria que você não precisa mais fazer perícia. Ao longo de toda a história da doença, os planos previdenciários, qualquer que seja, dos servidores ou do INSS, eles podem ficar te convocando para fazer perícia, né? Exatamente. E eu acho legal pensar que tem a figura do auxílio-acidente também, que a gente fala pouco dele, mas que ele tem aparecido aí em algumas decisões. Que é bom, a pessoa tem alguma doença, um acidente, um quadro qualquer que seja, que causa uma incapacidade para o trabalho, mas não para todo o trabalho. Então, o INSS e a Justiça entendem, olha, essa pessoa pode voltar a trabalhar, mas tem uma piora ou no rendimento dela naquele trabalho, ou então ela vai ter que ser realocada para outra função. Talvez ela não consiga, né? Isso. Ela não consiga mais performar do jeito que ela performava antes dessa doença, desse acidente. Então, você recebe um valor a mais além do seu salário enquanto estiver trabalhando. Eles dizem, olha, o INSS vai te remunerar uma parte, um adicional em cima do seu salário, e isso para o resto da duração daquela condição. Isso porque, por exemplo, a pessoa se machuca quando ela tem 40 anos, né? É muito resistente o INSS a aposentar essa pessoa por invalidez. Bom, tá aposentado, nunca mais precisa trabalhar. Então eles têm tentado, olha, vamos tentar realocar essa pessoa em uma outra função que essa doença não impeça ela de exercer, não cause incapacidade, porque a doença continua lá, só que a incapacidade em alguma outra função pode ser que não exista. E a gente complementa o salário dela com
um adicional. É muito importante, as pessoas ficam muito revoltadas, a pessoa está doente e não foi aposentada. Mas a função social de você manter uma pessoa na ativa é muito impactante até para a saúde da pessoa. A pessoa que é aposentada muito jovem e não tinha ainda os requisitos totais de aposentação, a gente pode estar provocando ali uma doença mais grave para essa pessoa, né? Inclusive uma doença emocional, psicológica e tal. Claro. Então, o trabalhador, minimamente, tem que estar recuperado para voltar a cuidar da própria vida ou do próprio trabalho. Então, nós temos 3 tipos de benefício nos planos previdenciários todos. O auxílio-doença, que é para doenças temporárias, a aposentadoria por incapacidade permanente, quando isso estabiliza, está num período de tempo de cura muito mais longo, pode transferir para a aposentadoria, e se aquilo se estabilizar, pode ser permanente, pode se transformar em permanente. E o auxílio-acidente, que normalmente a pessoa se acidentou, ficou com uma sequela, reduz a capacidade de trabalho. Exatamente. Vai ter que voltar desempenhando uma nova função. Uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente, perde uma perna. A deficiência dela vai comprometer o ganho. Então, também o Estado completa esse seguro, que é o seguro das previdências, complementa teu salário com aquela, como que preenchendo uma dificuldade que você vai ter ao longo da tua vida útil laboral, né? Então, a gente precisa estudar todas as possibilidades de fazer a demonstração dessa incapacidade, né? Exatamente. Que também é uma coisa complicada, porque a pessoa chega também sem documento, tá doente, mas também não tem prova, não tem documento. Como é que a gente faz para chegar na perícia com a maior chance possível de êxito? Então, o legal também, e que isso tem sido uma mudança, eu acho, jurisprudencial, é que a gente tem entendido a incapacidade dentro do contexto da pessoa, né? Então, muitas vezes a pessoa fez um pedido aí de aposentadoria por invalidez. Olha, ela era cozinheira. E aí teve um problema de ombro, cotovelo. Vai lá, faz o pedido, o INSS entende, olha, não tem direito à aposentadoria, porque só porque o ombro e o cotovelo, então você pode trabalhar ainda em outras funções. Mas imagina essa pessoa, ela faz 35 anos que ela é cozinheira. E ela estudou, tem um estudo muito básico, estudou até o colegial, alguma coisa do tipo. Quer dizer, essa pessoa está capacitada para exercer que profissão naquele momento, certo? Então, essa análise da incapacidade, mas pensando no contexto maior, socioeconômico daquela pessoa. Quer dizer, o que a gente tem feito? Olha, claro que ela poderia trabalhar em outras funções que não exigem o ombro e o cotovelo. Mas, de verdade, ela poderia? Quer dizer, Sim. A gente vai arrumar, ela vai conseguir um emprego, ela tem 50 anos de idade, nunca fez outra coisa que não é essa função. Nível de escolaridade baixa. Não tem uma capacitação para o mercado de trabalho. Então, por mais que a incapacidade não seja total e permanente, ela é parcial, só para atividades que envolvam o uso do braço. No contexto dessa pessoa, ela é total. Sim. Certo? E aí entra a questão dessas provas. Quer dizer, a gente precisa de laudos médicos, porque o paciente, o segurado, né, vai passar pela perícia do INSS, que é uma coisa é um recorte fotográfico ali daquele momento. Quer dizer, o perito, ele não tem condições de avaliar, mas olha, nos últimos 5 anos eu venho batalhando com essa tendinite, por exemplo. Então, como que você mostra para esse perito que vai ficar ali 10 minutos com você, 20 minutos naquela perícia, que de fato você tem... Por isso que a gente precisa de um monte de laudo médico. Então, todo laudo, exame, relatório médico, receita de medicamento, né? Porque os medicamentos ajudam a gente também, Sim. Certo? E a gente tem, aqui em Piracicaba, em Campinas, a gente tem o Sereste, que é o Centro de... E agora? Do trabalhador, né? Centro de... estudos de referência do trabalho. Do trabalho. Onde eles trabalham com medicina do trabalho, é do Estado, então... A gente envia muito cliente para lá, olha, vai no Sereste, marca uma consulta. É gratuito, né? É gratuito. E eles você fazem sai um com laudo laudo muito legal.
né? E aí, com a força desse laudo para apresentar na perícia ou do INSS ou no judiciário, porque no judiciário vai ter a perícia médica também, né? O juiz vai basear, e as decisões judiciais têm sido muito baseadas no laudo do perito, porque você pensa que o juiz, ele precisa se basear em alguma coisa e ele não é médico, né? Ele fala, pô, eu não tem essa capacidade de julgar. Tem que Então, ter o que o médico informações, falou? Outra coisa é, a gente precisa de médicos da especialidade da doença que o segurado tá o quadro. Então, às vezes a gente manda para fazer perícia, vem um ginecologista e atende o nosso Que é problema ortopédico, né? problema de joelho, um problema de ombro. A gente tem que, às vezes, impugnar essa perícia e pedir nova perícia com o ortopedista, por exemplo. E às vezes o segurado tem múltiplas moléstias, então ele tem cardiologia, tem ortopedia, né? Oftalmologia. Lembro de um caso que a gente perdeu a perícia da ortopedia, mas conseguimos aposentá-lo por conta da oftalmologia. Ele tinha um problema muito degenerativo da córnea. Então a gente teve que pedir vários peritos que analisassem aquele mesmo caso para poder fazer uma ideia de um conjunto, né? Um conjunto de ideias médicas. E também a gente precisa lembrar que muitos das pessoas que podem estar nos ouvindo não têm o acesso fácil ao médico. Então, o que acontece lá no escritório também é que as pessoas... eu preciso de um laudo atual. Agora para marcar consulta com o médico, só no final do mês que eu marco para daqui 3 meses. Então, toda vez que vai no médico, já pede o laudo, já guarda aquela documentação, né? E, na medida do possível, a gente usa o laudo mais próximo, porém... Até porque a gente consegue comprovar o início daquela incapacidade. Sim. Então, às vezes, o cliente chega pra gente querendo agora, um auxílio-doença agora, preciso de afastamento, porque eu não tô conseguindo trabalhar. A gente pega a documentação e vê que, olha, em 2019 teve um pedido de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, que foi negado. Mas como você já estava doente nessa época? Já estava doente. Tem documentação médica? Tem documentação médica. Então a gente vai buscar esse pedido. Sim. Quer dizer, olha só, pessoal. E aí retroage, você vai receber todos os meses Exatamente. atrasados. Desde 2000 e tanto, ele já estava doente, já tinha incapacidade para o trabalho, temos os laudos médicos todos aqui, tem exame, não sei o quê. E ele fez um pedido e não foi atendido? Vamos atrás desse pedido. Por isso que é importante, guarda toda a documentação, que a gente consegue, às vezes, voltar e... Tem pessoas que estão doentes e não estão pagando o INSS. E aí, não dá para desistir do pedido. Por quê? Porque se é um caso desse que o Danilo está falando, você já teve um evento lá atrás, quando você era segurado, a gente volta naquele. Então, mesmo que você parou de pagar agora, ficou desempregado, por exemplo, está fora do mercado, a gente restaura aquele vínculo anterior. Então, tem gente que não está mais pagando há 1 ano a Previdência, mas a gente consegue colocar no auxílio-doença e até na aposentadoria, justamente voltando nessa história aí, A né? data do início da incapacidade é muito importante. Se da data do início da incapacidade a pessoa era segurada do INSS, a gente consegue mostrar, e para mostrar o início da incapacidade é importante esses exames todos. Mesmo que a pessoa não esteja hoje segurada do INSS, a gente consegue, porque a incapacidade se iniciou lá atrás, quando ela era trabalhadora, estava vinculada, estava contribuindo. Os planos de previdência mudaram demais o sistema de reconhecimento de incapacidade ao longo do tempo, mas depois da pandemia, tudo evoluiu de uma forma muito diferente. Hoje é possível que a gente coloque em todos os planos de previdência um pedido com já alimentando, postando junto os documentos médicos. Então, já no próprio pedido administrativo, você já pode anexar documentos e quanto mais a gente monta esse processo bem montado, maior é a chance, porque vocês imaginem, né? O perito tá lá, ele tem 15 minutos para falar se você tá doente, se é por 6 meses, se é por 3 anos. Olhando para você, será que dá para ver que você tá doente realmente? Porque tem moléstias que a gente não aparenta fisicamente que tem a doença. Ou então, não tá num dia e tá no outro, né? Só quando
preciso ficar 3 horas de pé no trabalho. Sim. Aí começa a doer. Exato. E aí, quanto mais documentos o perito tiver na mão ali na hora, maior a chance. Por isso que é tão importante a gente ter essas provas e montar essa estrutura probatória. Antigamente, você agendava e ia lá no perito. Lia com tudo isso aí no perito, né? Então, levava... Também a pessoa tem que levar todo o documento, mas dava tempo de você juntar porque a perícia demorava. Agora, você pode fazer pelo sistema, né? É precário até você ir no perito, mas já instaura o teu benefício. E aí, nessa hora, você tem que ter toda a documentação da tua doença, né? É importante documentar direto no pedido, porque se eles negarem, depois a gente tiver que discutir esse pedido, tem que estar lá. Tá completo. Porque às vezes a pessoa só leva no perito, mas não inclui no pedido, mas não fica registrado que o perito viu aqueles exames, aqueles relatórios. Aí a gente não consegue discutir isso depois. A questão da probatória da doença é super importante, tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, porque tanto o perito quanto, mesmo o perito sendo médico, ele não é da especialidade daquela doença, porque não dá para ter um perito de cada especialidade. Na justiça a gente pode pedir troca de perito, né? Lá nas previdências a gente não pode. Então, quanto mais informação for nessa pasta virtual que seja, mais chance de você receber o benefício. Eu estava lembrando que acontece isso também quando a gente vai pedir isenção de imposto de renda para pessoas que têm doença grave. Ah, sim. Né? O aposentado, a pessoa aposentada pode parar de pagar imposto de renda se ela tiver uma doença grave. Sobre os proventos da aposentadoria, né? Tem uma lista de doenças lá da Receita Federal, que de você ter uma daquelas doenças, você já praticamente tem o direito, né? Tem gente que inclusive consegue fazer o pedido direto na Receita. Agora, mais legal é, se você consegue comprovar que você já tinha essa doença há tantos anos atrás, também a gente tem uma chance de conseguir reaver o imposto de renda que você pagou sobre aqueles proventos de aposentadoria desde o momento da doença, que se instaurou essa doença grave. Cardiopatias, por exemplo, que é uma coisa bem ampla, né? Doenças, se for grave, a gente consegue. As doenças de câncer, que mais? Importante também falar que isso dá para você fazer sozinho. Quer dizer, você vai lá no site no Gov e coloca isenção de imposto de renda para doenças graves. Você mesmo pode alimentar aquele sistema com o teu documento médico e fazer o pedido lá. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que você está fazendo é gerar uma agenda com um perito. Aí você vai no perito, o perito olha teu documento. É uma doença grave, do rol lá, que tem várias que a gente não vai lembrar, mas tem doenças, as doenças consideradas graves e a gente segue aquela lista de provas daquela doença. Então você tem que ter laudo, tem que ter exame para comprovar. E aí que você chega no perito e mostra tudo isso aí. Se ele considerar que aquilo é doença grave, beleza, você já pode ter, a partir do mês seguinte, a isenção, quer dizer, não vão descontar o imposto de renda da tua aposentadoria lá. Mas no sistema você também pode já clicar e pedir o retroativo. O problema é que às vezes, primeiro, o problema é que você não consegue a concessão, então a hora que você pede é negado, aí você precisa do advogado. Ou quando você pede a retroação, eles não começam no dia que a doença começou. Então, a tua retroação é muito menor. Você pode voltar 5 anos. Você imagina receber? Se você está pagando R$5.000 de imposto de renda todo mês, você vai parar de ter o desconto de 5 mil e você pode voltar todos os últimos 5 anos e receber esse retroativo. Exatamente. Só que depende de alguém olhar para aquela tua documentação e falar: ah, tua doença começou o ano passado, não foi há 5 anos. E mais, a isenção é sobre as verbas de aposentadoria de toda espécie. Então, às vezes a pessoa tem previdência privada e está recebendo. Sim. O imposto de renda que ela está pagando sobre os rendimentos dessa previdência privada também são isentos. Exatamente, então, bem a pessoa lembrado. Tem 1, 2, 3 aposentadorias. Aposentados do Estado, né? Que geralmente tem aposentadorias maiores porque justamente tem paridade, tem integralidade. Valores maiores.
porque passam do teto, né, do INSS. Tem uma previdência privada, tem investimento, se for previdenciário, porque a previdência privada, por mais que seja um investimento, o Estado entende que é uma verba previdenciária. Então é alimentar, então você tem direito à isenção do imposto de renda, caso você tenha uma doença grave. É isso. Então é importante demais a gente já seguir pedindo para os nossos médicos todas as informações médicas que ele dispuser. Esse documento é do paciente, né? Então, o médico não quis me dar o laudo, o médico não quis me dar o exame, é documento do paciente. Então, pega cópia de internação, certidão de internação, os atestados, né, de internações, de receituários médicos, porque às vezes o uso do medicamento vai impactar. Você toma um medicamento que te deixa sonolento e você é motorista de ônibus, por exemplo. Aquele medicamento não pode ser suprimido, você não pode parar de tomar porque você morre. Então você tem que tomar um medicamento que te deixa sonolento. O medicamento te incapacita. Causa incapacidade. O tratamento da doença às vezes causa incapacidade ou então exacerba a incapacidade. Exatamente. Né? Que já existia, mas agora pior. Você toma 2 medicamentos que entram em conflito, enfim. Então, aquela lista de medicamentos, e não é a que você toma hoje, a que você tem tomado, como você tem se tratado. Por isso, tem que ter uma pastinha ali de documentos médicos também. Os registros das CIDs também são importantes. Às vezes o médico vai fazer o relatório, você pode colocar quais são as CIDs? A CID é o código número da doença. Então, em todo laudo médico receituário, tem que ter lá embaixo CID número tal, né? Então, esse número para nós é importante, pro advogado. É importante, inclusive, porque a gente consegue correlacionar determinadas CIDs com determinadas atividades de trabalho, né? Sim. E aí é um benefício acidentário. Sim. Quer dizer, por exemplo, o IBGE tem uma lista de... É o CNAE, né? Que associa os CNAEs, que é o código da atividade da empresa, com algumas CIDs. Então tem lá, olha, entrega de cargas grandes, então motorista de caminhão. Quais são as CIDs comuns? As doenças costumam aparecer nas pessoas que exercem essa atividade. Tem uma lista já. Então se a gente mostra lá, olha, a pessoa está com problema no ombro, uma artrose, uma tendinite, CID tal. Olha lá nesse negócio. Motorista de caminhão. Tá correlacionado, muito mais chance da gente conseguir um benefício que é acidentário. Que é, olha, essa doença ela é decorrente do trabalho. Não é só uma doença que a pessoa teve qualquer. O trabalho causou essa doença. Que se equipara a acidente de trabalho, né? Então, acidente de trabalho não é só, cair da escada e quebrei o braço. As doenças que o trabalho produz na pessoa também são consideradas acidente de trabalho. Para os fins previdenciários. E aí tem reflexo trabalhista, você tem uma indenizatória trabalhista, o benefício previdenciário é de valor muito maior, 40% maior, não é? Você tem estabilidade no teu emprego. Então, você saber que doença que se ela originou pela forma que você presta trabalho, ou se agravou, ou se tem agravamento. Tem ali a comparação entre a CID da tua doença com a atividade que você desempenha, é fundamental para você ter a compensação do dano que foi causado. E previdenciário também, inclusive, né? Exato. O auxílio-doença, né, o afastamento por incapacidade temporária, ele tem valor de 60% da média ali que a gente vai fazer a conta. Se for acidentário, ou seja, se for ou do acidente de trabalho ou de uma doença laboral equiparada a acidente de trabalho, é 100%. Então você imagina, só aí 40% de diferença, uma diferença gigantesca. Depois, a aposentadoria é 60. É 60. Não, a aposentadoria mas é 60. Mas aí, por incapacidade ligada ao trabalho, é 100 também. Também é 100, exatamente. Também é 100. Então, é sempre vantagem você provar que você ficou doente por causa do trabalho ou teve um agravamento por causa do trabalho. Isso, inclusive, em pensão por morte. Tem os pensionistas de pessoas que morreram em decorrência de acidente de trabalho ou por agravamento da doença do trabalho, ou a pensão do viúvo, da viúva, é maior. Então, você tem que saber provar por que o teu marido, tua mulher morreu.
para a Previdência. Você tem que fazer essa prova para corrigir, gente. Porque se o auxílio-doença seria 40% maior, a pensão por morte teve um reflexo disso, né? Então, é importante demais consultar um previdenciarista ao longo dessa jornada aí de incapacidades. É isso? Passamos do tempo de novo. Esse assunto também é outro que a gente precisa falar demais. Vamos deixar para falar de novo num próximo episódio. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí na descrição do nosso vídeo, que a gente vai responder assim que for possível.